cheio, muita coisa pra fazer. Começando a semana, terça-feira. Agora são 6:30 da manhã. Tô acordado desde as 5:30, como vocês viram. Essa é a minha rotina sempre. Acordo 5 horas, arrumo algumas coisas, venho fazer o café, já tive minha oração. Eu já li o livro de Provérbios, que é o livro que eu tô lendo. Provérbios 3 e 4 são os que eu li hoje. E falando pra vocês, né, eu tô lendo esse livro também, chama Story Brand. Eu gosto de ler livros, né, que não são só cristãos. Tenho muitos amigos, algumas pessoas ficam me perguntando se eu leio só livros cristãos. E eu leio bem pouco, assim, eu não gosto de ler muito, eu já li mais. Hoje eu gosto mais de ler a Bíblia. E de vez em quando eu leio alguns livros desses, de coaching, livro de branding, livro de marketing, porque isso me ajuda muito com o tipo de vida que eu tenho. Afinal, eu trabalho com marketing, trabalho com branding, trabalho com tráfego pago, com gestão de mídias, produção de conteúdo, né? Não só meu, mas também da Poema. Eu quero passar um pouco para vocês no que eu acredito. E eu acredito muito no poder da disciplina. Você tem que ser disciplinado. Tem muitos cristãos que eles não conseguem entender a Bíblia, eles não conseguem ter uma vida um pouco mais organizada, porque eles não têm metas, eles não têm disciplina, eles não têm objetivos. E uma coisa que eu quero dizer para você: não foi os coaches que inventaram a disciplina. Deus inventou a disciplina. Foi Deus que inventou isso. Deus estabeleceu uma hora pra gente acordar, Deus estabeleceu uma hora pra gente dormir, Deus estabeleceu as estações do ano, Deus estabeleceu ordem para as coisas, Deus estabeleceu uma sequência. E hoje a gente vive uma vida muito bagunçada, né? Uma vida muito em desordem. Então é muito difícil você conseguir amadurecer nas escrituras uma vida espiritual sem disciplina. Guilherme, está querendo dizer então que o amadurecimento ele vem somente se você for disciplinado? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso veio de Deus. Então a primeira coisa que eu quero quebrar no seu pensamento, Romanos 12:2, né? Sejam renovados no pensamento de vocês para que vocês sejam transformados e experimentem a vontade de Deus, é que a disciplina vem de Deus. Deus faz isso em nós. A sabedoria, que Provérbios vai falar que existe uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria perfeita. Se existe uma perfeita, existe uma imperfeita. Então existe a dos homens, existe a forma dos homens fazerem as coisas. Então você ter uma disciplina, você ler todos os dias, você acordar no mesmo horário, você ter esse devocional em que você está sozinho com Deus. Você lê, deixa Deus ministrar seu coração, você lê alguma outra coisa. Aqui, meu livro de metas, aqui é onde eu escrevo meus pensamentos, algumas ideias que eu tenho, projetos. O vlog saiu disso aqui. Então você ter esse sistema vai te ajudar muito a amadurecer na fé. E não só isso, né? A gente precisa entender que nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos um espírito que foi salvo. Nós temos uma alma que habita aqui na nossa mente, no nosso coração. Mas nós vivemos num corpo que está envelhecendo, que está amadurecendo, seja lá a idade que você tem. Então não podemos viver só para um. A gente tem que alimentar o espírito, mas ao mesmo tempo alimentar e cuidar da nossa alma. Ao mesmo tempo cuidar do nosso corpo. Não deixar que o nosso corpo nos traga problemas. Hoje na igreja a gente tem ajudado muita gente que elas estavam com muitos problemas, depressivos, problemas no casamento e tudo mais. E isso tinha a ver com o corpo. Olha que interessante, isso não tinha a ver com o espírito. E elas estavam tendo um problema na alma, porque o corpo delas não estava bem. Então você também tem uma rotina de alimentação, você tem uma rotina de treino, seja qual treino você for fazer. A sua disciplina influencia muito a sua vida. Agora, vamos treinar, tomar café com as meninas, trabalhar. Vou apresentar um pouco do colé para vocês. À noite tem Bereanos, a última aula do Bereanos Taubaté, e eu que dou aula aqui, gravar um pouco disso para vocês também. Até já.
Só quero que vocês entendam um pouco como que funciona o nosso trabalho aqui no Collab. É um trabalho muito legal que a gente faz. Eu gosto muito do que eu faço e quero explicar para vocês. Parte do nosso trabalho é fazer o gerenciamento de toda a parte de mídia que envolve a Igreja Poema Taubaté, principalmente a Poema Taubaté, mas a gente é envolvido também com alguns tipos de evento e conteúdo que são produzidos além da Poema Taubaté. E o meu trabalho dentro do que a gente faz aqui, ele tem vários aspectos. Hoje eu basicamente faço direção de arte, que é fazer com que tudo aquilo que foi pedido dentro do que eu sou responsável de parte de arte, seja em vídeo, seja em design, tudo isso aconteça da forma que a gente entende de visão. Eu preciso analisar, aprovar, orientar o máximo que eu puder para fazer com que os designers e o pessoal do filme, os filmmakers, eles consigam fazer exatamente o que a gente pediu ou o que a gente tem de visão de projeto. Além disso, eu ajudo a gerenciar essa plataforma que você está vendo aqui, que é a plataforma do Poema Plus, que é uma plataforma nossa com vários conteúdos que a gente gravou por quase 2 anos, com vários ministros, vários pastores, vários professores, testemunhos e membros de líderes da nossa igreja, falando sobre a nossa cultura, sobre o reino, sobre a palavra, sobre vários assuntos diferentes para ajudar a igreja, que está crescendo muito, já estamos em 17 hoje, a conseguir entender e ser um pouco mais homogêneo naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pensa. É uma plataforma muito legal, que eu vou deixar o link aqui para você. Também ajudo um outro projeto, que é o projeto da Poema Store, uma loja que a gente tem de conteúdo cristão, em que a gente vende camiseta, a gente vende boné, a gente vende caneca, a gente vende chaveiro, adesivos, blusas, moletons, touca, meia, vários tipos de acessórios e vestimentos que a gente utiliza para pregar o evangelho. Nosso maior objetivo com essa loja é, de alguma forma, anunciar o evangelho para as pessoas. Por exemplo, essa camisa que eu estou usando aqui, Good News, é uma forma da gente conseguir evangelizar, falar do evangelho, levar a mensagem através também daquilo que a gente veste. Além disso, tem toda a parte de rede social, o YouTube da igreja, todas essas coisas nós somos envolvidos de alguma forma. E aqui a gente é dividido em 3, que é o pessoal do criativo, que é de onde eu faço parte, onde ficam mais os diretores de arte, gestão de mídia e a direção criativa. E também a gente tem mais os setores, que são divididos entre o pessoal que faz todo o design e o pessoal que faz todas as gravações, edições e roteirização dos nossos vídeos, que é o pessoal do filme. Pessoal, estou aqui com o meu amigo Will, a gente trabalha junto já tem bastante tempo aqui no Collab e eu queria te perguntar como que é para você usar a arte para pregar o evangelho, para todo esse trabalho que a gente faz em todas as plataformas que a gente é envolvido aqui no Collab. Legal, mano. Gui, eu acho que o maior ponto para mim é o que Paulo diz, a gente não apenas estar acomodado dentro da igreja das 4 paredes, mas entender que lá fora pessoas ainda precisam ser resgatadas, lá fora tem pessoas que ainda não conhecem Jesus, não conhecem o evangelho que a gente vive. Então o maior desafio hoje é conectar o que está em alta, o que a gente tem de trend, até de paleta de cores que estão em alta, tudo isso que engloba o marketing, tudo isso que engloba as redes sociais, trazer para o âmbito espiritual e entender que se a gente tiver o foco certo, se a gente tiver a estratégia certa, a gente vai ter a mesma estratégia que pessoas como Paulo tiveram de, cara, não apenas estar acomodado dentro da igreja, mas entender que tem um mundo lá fora e esse mundo ele precisa ver Cristo. E para Cristo ser visto dentro da igreja, nas redes sociais, a gente precisa entender para onde essa galera tá andando e alcançar esse pessoal também. Demais. E você, né, você que fez essa estampa aqui, né? Foi. Você que fez essa estampa e outras estampas que a gente tem no Collab, na Poema Store. E se você pudesse dizer uma frase, alguma coisa que ajude pessoas que fazem arte, trabalham com arte, são cristãos, são jovens, que conselho você daria para eles continuassem investindo nisso? Porque pode sim dar muito fruto você usar a arte para de alguma forma alcançar as pessoas. Eu acho que não é nenhuma frase, mas é um conselho assim do que a gente pode vivenciar hoje. Na maioria das vezes, as pessoas que alcançam um lugar alto, elas se acham muito altas e por isso a soberba pode crescer no coração delas.
mas o que a gente transpira como Cristo, tudo que a gente mostra como Cristo, é exatamente a gente olhar o quão pequeno nós somos, sabe? E quanto mais a gente se humilha e entende que a nossa necessidade que eu tenho para criar, vem da criatividade que Jesus me deu. Bezalel na Bíblia, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para fazer arte. Então, cara, tudo que eu tenho como artista, como designer gráfico hoje, eu tenho plena convicção que é Deus que me dá. Então, a certeza que eu tenho que tudo que eu tenho é Deus, é aquilo que me deixa menor para Deus e maior no que eu faço. Porque quanto mais eu me humilho, mais Ele me exalta, né? Eu acho que é esse o conselho. Quanto mais você entende a sua necessidade de que tudo que você tem é por conta de Deus, mais você se empenha para ser o melhor naquilo. E não o contrário, né? Às vezes a galera de hoje pensa que o que eu tenho de bom é pro meu próprio esforço, é porque eu batalhei, é porque eu fiz pela força do meu braço. E realmente isso é válido, cara, mas se não tiver Jesus como a base de tudo, como a essência de tudo, tudo que você fez foi em vão. Então, cara, não deixe de criar, não deixe de tentar melhorar, não deixe de, cara, buscar uma inovação, uma criatividade maior, mas saiba que a base de tudo, o que deixa tudo isso sólido e o que faz sentido tudo isso no final é para que o nome de Cristo seja engrandecido. Isso é louco. Essa aqui é a Mari, professora da Escola da Bíblia, Bereanos. A Mari é minha irmã, pra quem não sabe. E Mari, quero te fazer uma pergunta. Por que você dá aula na Escola da Bíblia? Qual que é o seu motivo? Porque o povo perece por falta de conhecimento. Porque existem verdades que podem transformar a nossa vida e muitas vezes a gente tá lendo, mas a gente não tá entendendo aquilo que a gente tá lendo e por isso a gente não vive e a nossa vida continua igual. Eu quero que a galera entenda de verdade, entenda o que lês, que a galera entenda o que tá lendo e possa viver isso de fato. Pessoal, 10h37, eu chegando em casa aqui no condomínio, terminamos mais uma escola, última aula da Escola da Bíblia do Bereanos, a nossa quarta turma, terminou o módulo 1 e 2, e agora ano que vem vamos ter a formatura, vou mostrar aqui pra vocês, formatura daqui 2 semanas. Até o próximo vídeo, obrigado por assistir.